prende, é pena de morte pra quem mata, é o policial com preparo total pra combater, com o mínimo de sequela possível. Você tá entendendo, irmão? Vai haver... Fala, rapaziada. Se você gosta dos vídeos do Xandão, já se inscreve no canal. Ainda somos um canal novo, então sua inscrição faz toda a diferença. Deus acima de tudo. E bora pro vídeo. Então, muitos dos... Povo brasileiro despertar, Xandão, o povo tá preocupado com a Copa do eu Mundo. queria É poder complicado, entender né, melhor Cíntia? quando você É fala complicado. sobre o Fala, Brasil Herb. ser colônia de bancários. Os É bancários banqueiros, não emprestam bancários. dinheiro pro Brasil e aí o Brasil tem essa dívida com eles, é isso que essa colônia que você fala? E aí essa dívida que eles têm com os bancários a cada ano vai aumentando por conta dos juros e É. inflação, etc. É isso? Bancário é quem trabalha no banco, tá? É só o funcionário. Banqueiro é o dono da estrutura. São os bambambam da farofa toda aí, da putaria. O Brasil, desde a década de 70, vem fazendo acordos sistemáticos de empréstimos com o FMI. A partir daí, como os Estados Unidos eles cancelaram o pareamento entre ouro e dólar, eles passaram a imprimir dinheiro sem lastro, o Brasil começou a se tornar refém desse esquema mirabolante e maravilhoso de dinheiro surgindo a partir do nada. Empresta daqui, empresta dali, empresta de lá. Em contrapartida, não estruturamos industrialmente o nosso país para produzirmos aqui a nossa riqueza e criarmos a nossa moeda com o nosso lastro. Então nós viramos totalmente dependentes dos Estados Unidos nesse quesito. O real é o dólar disfarçado de real. Esse é o ponto. Essa é a questão central. Tá entendendo? Enquanto a dívida ia só aumentando, o que o Brasil fazia? Nada. Entregava. Entrega setor estratégico daqui, entrega dali, não produz nada, fica cada vez mais à mercê da produção e tecnologia de fora. Tá entendendo? Esse é o processo de colonização. Além disso, tem a questão do projeto neoliberal, que busca destruir o Estado brasileiro, já conseguiu. Como que eles fazem isso? Através desse dinheiro sem lastro, eles criam essas fraudes que são as eleições, colocam os candidatos que servirão aos interesses deles para serem nossos governantes. Esses governantes nossos aceitam esse pacto, vendem a alma por dinheiro, porque eles se beneficiam através desse esquema mirabolante, e estão aí, ó, vivendo da mentira. Eles criam esse grande teatro chamado política brasileira, esquerda, direita, ONG, agenda woke, faculdade destruída, zero projeto de educação, zero estrutura para nada. Tudo isso é um projeto muito bem arquitetado e pensado de fora. Eles injetam grandes recursos nisso aí. E aqui nós temos os vendilhões da pátria. Quem são os vendilhões? São os caras que estão aí no governo, não precisa ser só o presidente, é todo um conjunto harmônico que tem entre eles ali, né? E eles simplesmente cedem a essa pressão estrangeira. São vendidos. Não estão nem aí. Vivem fazendo discursos de teatro, igual a gente acabou de ver o Lula. Lula, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, filho do Lula, não interessa quem seja. Esse aí é o resumo da ópera, irmão. Entendeu? Os links que mandaram aí. Super, sobre essa farsa do mundo, eu queria entender sua visão sobre como as facções se comportam. Por exemplo, aqui no Brasil tem Comando Vermelho, na Ásia tem a Yakuza, no Oriente Médio tem os terroristas. Essas facções, na sua visão, estão ligadas ao governo mundial, às grandes famílias, ou são independentes? Eles têm as próprias vontades, os próprios objetivos. Como você interpreta isso na farsa do mundo? Manda double, tamo junto. Tamo junto, irmão. Bom, as facções, cara, primeiramente que como a gente não tá lá vendo as entranhas do processo, a gente não sabe exatamente como ocorrem, quais são os acordos. O que dá a entender é que, pelo nosso governo servir aos interesses alienígenas, aqui dentro do nosso país, quando o assunto é controle de facções, o que parece, o que fica bem explícito, na verdade, é que existe um acordo entre eles. E esse acordo é importante porque uma mão lava a outra. Existe ali um interesse financeiro, em primeiro lugar, e de controle, né? De território, controle do que entra e sai pelas fronteiras, controle de armas, do que entra e o que sai, controle do crime em locais específicos. Você percebe que não existe um combate real do governo em relação ao crime como um todo. Não tem. É só... Como que é a expressão lá? Enxugar gelo. A famosa expressão enxugar gelo. É só isso que eles fazem.
certo? Então assim, cara, do meu ponto de vista, tá? Pelos recursos que o Brasil tem e pela vontade que eu vejo no brasileiro, policial, militar, os caras são casca grossa. Brasileiro é aquela coisa, né? É doido, irmão. Ele vai pra luta e foda-se, entendeu? Vai na pedra se precisar. Vontade não falta. O que eu acredito é, você direcionando os recursos pro local correto, criando um projeto que visa defender os militares, os policiais, trazer mais recursos e possibilidade deles combaterem o crime como deve ser combatido, usando as armas do jeito correto, treinamento correto, irmão, é assim. Você não tem noção da limpa que pode ser feita nesse país. Você não tá entendendo. É coisa de tipo assim, ó, em 6 meses, se isso acontece, imagine que o projeto vem à tona. Estabelecemos o projeto, a partir de agora rompemos com o sistema financeiro, chegamos lá num acordo, taxa Selic, a coisa tá rodando agora, certo? Estamos conseguindo direcionar. Imagina que a gente tá conseguindo primeiramente direcionar o dinheiro, em vez de ir para bolso de especulador, tá indo para fornecer os recursos corretos. Irmão, papo de 6 meses, as ruas do Brasil inteiro, elas são limpas assim, eu acredito que tipo 80%. Não tem como, irmão. O crime não consegue lidar com esse poder do Estado, é impossível. O Estado, junto com o povo, tem o poder total da parada. Então é uma questão, de novo, projeto e enviar o recurso para onde deve. Tá entendendo? Você consegue fazer com que aos poucos as facções deixem de operar do modo que operam, porque os acordos serão cancelados, obviamente. Prende, é pena de morte para quem mata, é o policial com preparo total para combater, com o mínimo de sequela possível. Você tá entendendo, irmão? Vai haver um estímulo gigantesco. O policial não só terá condições de combater o crime, ele vai ganhar bem pra isso. Ele vai com sangue no olho, irmão. Você tá entendendo? Isso é perfeitamente possível, pô. Certo? Por que que o crime não ocorre do jeito que ocorre no Brasil em países mais adiantados? Porque tem um controle melhor de criminalidade, tem um combate mais efetivo. Isso não tem nada, não tem nenhum mistério de outro mundo quanto a isso, irmão. O Brasil, o problema do Brasil não é falta de recurso e de possibilidade para combater crime. O Brasil ele tem muita possibilidade. Ele tem muitos recursos e capacidade de combater. O que não tem é projeto e direcionamento para isso. Não tem uma população desperta que quer fazer isso. Você tá entendendo? A população não desperta pro todo para essas questões que eu tô falando. Você entende? Não adianta só falar de combater crime sem falar de mudar o modelo econômico. Sem mudança de modelo econômico, não tem combate ao crime. Entendeu? Ela tenha deixado de 10 mil a 100 mil mortos. O que aconteceu na Venezuela não foi por acaso. Terremotos são armas geopolíticas supremas para uma limpeza em massa. A capa da revista The Economist mostra um terremoto derrubando uma taça de vinho, porque a seleção de futebol da Venezuela é conhecida como La Vino Tinto, pois trazem as mesmas cores do vinho tinto. Na hora do terremoto, o jogador dele... Tem um irmão nosso que é da igreja. Ele era do PCC antes de ser convertido. Ele mesmo disse que os chefões do crime andam de colarinho, não falam gíria. O cara que se acha Zé Droguinha com todo aquele arquétipo não passa de bucha de canhão. Mas os criminosos, na verdade, eles são muito mais adiantados em tudo. Eles são pessoas mais inteligentes, são pessoas que entendem mais da realidade. Ô, irmão, criminoso, é porque a palavra criminoso hoje, ela é usada de modo genérico pra rotular qualquer tipo de cidadão que vá pra rua causar baderna, assaltar alguém, esse tipo de coisa. Criminoso mesmo, de fato, o criminoso, o crime, ele opera num núcleo bem específico de pessoas muito mais adiantadas que a maioria da população. Vai dar merda! Vai tomar no cu! Pô, que de bengala!